Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo a mais este dia de leitura. Hoje estamos lendo Todas as Coisas São Criadas Duas Vezes, um subcapítulo do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então vamos mergulhar aqui. Começar com o objetivo na mente se baseia no princípio de que todas as coisas são criadas duas vezes. Há uma criação mental ou inicial e uma criação física ou segunda criação em todas as coisas. Pegue, por exemplo, a construção de uma casa. Você a cria detalhe por detalhe antes mesmo de martelar o primeiro prego. Tenta ter uma noção bem clara do tipo de residência que deseja. Se deseja uma casa voltada para a família, decide colocar uma sala íntima no lugar natural de uma sala de visitas. Prevê um pátio externo para as crianças brincarem e portas corrediças. Trabalha com ideias, trabalha com a mente, até ter uma imagem clara do que deseja construir. Depois você transforma isso em uma planta e começa a planejar a construção. Tudo isso se faz antes de tocar o solo. Caso contrário, na segunda criação, a criação física, você precisará gastar uma fortuna para fazer modificações, o que dobrará o preço da casa. A regra do carpinteiro é meça duas vezes, corte uma. Você precisa ter certeza de que a planta, a primeira criação, é realmente o que deseja e que pensou em todos os detalhes. Depois transforma aquilo em algo feito de tijolo e cimento. Diariamente você comparece ao local da obra e abre a planta para dar as instruções para aquele dia. Você começa com um objetivo na mente. Vamos pensar em outro exemplo, do mundo dos negócios. Se você pretende ter uma empresa bem-sucedida, defina claramente o que está tentando conseguir, reflita cuidadosamente sobre o produto ou serviço que quer oferecer, em termos de mercado-alvo, e depois organize os elementos. Finanças, pesquisa, desenvolvimento, operações, marketing, pessoal, instalações físicas e assim por diante, para atingir o objetivo. Sua capacidade de começar com o objetivo na mente com frequência determina se você é ou não capaz de criar uma empresa bem-sucedida. Muitos fracassos empresariais começam na criação inicial, com problemas como a falta de capital suficiente, falta de compreensão do mercado ou de um planejamento adequado. A mesma coisa vale para a educação dos filhos. Se deseja criar filhos responsáveis, disciplinados, precisa ter este objetivo claro na mente ao se relacionar diariamente com eles. Você não pode adotar comportamentos em relação a eles que diminuam seu amor próprio ou autodisciplina. Em graus variados, as pessoas usam esse princípio em diversos setores da vida. Antes de viajar, você determina o destino e a melhor rota. Antes de plantar um jardim, você faz um plano mental ou o coloca no papel. As pessoas escrevem seus discursos, estudam a topografia do quintal antes de aterrar uma parte, desenham as roupas que desejam antes de cortar e costurar. À medida que compreendemos o princípio das duas criações e aceitamos a responsabilidade por ambas, agimos na parte interna e aumentamos os limites do nosso círculo de influência. Se não operamos em harmonia com este princípio, nem assumirmos o controle da primeira criação, nós os diminuímos. Planejamento ou negligência. Por princípio, todas as coisas são criadas duas vezes, mas nem todas as criações iniciais acontecem por vontade consciente. Em nossas vidas pessoais, se não aprimorarmos a autoconsciência de nos tornarmos responsáveis pelas criações iniciais, transferiremos às outras pessoas fora do círculo de influência o poder e as condições para determinar grande parte de nossas vidas por pura omissão. Vivemos de modo reativo os papéis designados para nós pela nossa família, companheiros de trabalho, agendas alheias e pressões das circunstâncias.
Estes papéis se originam em nossa infância, no treinamento e no condicionamento. Estes papéis sociais vêm de pessoas, não de princípios. Eles se apoiam em nossas maiores fraquezas, em nossa profunda tendência para depender dos outros e em nossa necessidade de aceitação, amor, de sentir que somos importantes, queridos e valorizados. Quer tenhamos noção disso ou não, quer controlemos isso ou não, existe uma criação inicial em todos os setores das nossas vidas. Somos a segunda criação de nosso planejamento proativo, ou então a segunda criação das receitas dos outros, ou das circunstâncias, ou dos hábitos passados. As faculdades humanas únicas, como a autopercepção, a imaginação e a consciência, nos permitem observar as criações iniciais e nos possibilitam assumir o controle de nossa própria criação inicial, escrevendo o nosso próprio papel. Em outras palavras, o hábito 1 diz: você é o criador. O hábito 2 é a primeira criação. Liderança e administração, as duas criações. O hábito 2 se baseia em princípios de liderança pessoal, o que significa que a liderança é a primeira criação. A liderança não é a administração. A administração é a segunda criação e será discutida no capítulo sobre o hábito 3. A liderança precisa vir primeiro. A administração é uma visão dos métodos. Qual a melhor maneira de conseguir determinadas coisas? A liderança lida com objetivos. Quais são as coisas que desejo conseguir? Nas palavras de Peter Drucker e Warren Bennis, administrar é fazer as coisas do jeito certo. Liderar é fazer as coisas certas. A administração é o grau de eficácia necessário para subir mais rápido a escada do sucesso. A liderança determina se a escada está apoiada na parede correta. Dá para perceber rapidamente a importante diferença entre as duas coisas. Se imaginarmos um grupo de agricultores na floresta abrindo caminho com seus machados. Eles são produtores, resolvem os problemas, limpam o terreno para depois cultivá-lo e avançam resolutos. Os administradores seguem atrás deles, afiando os machados, redigindo manuais de procedimentos e métodos, elaborando programas para desenvolvimento muscular, introduzindo tecnologias mais eficientes, organizando os turnos e os descansos dos manejadores de machados. O líder é aquele que sobe na árvore mais alta, estuda a situação em seu conjunto e grita: estamos na mata errada. E como reagem os agricultores e administradores com frequência? Dizem: calha a boca, estamos conseguindo avançar. Na condição de indivíduos, grupos e profissionais, frequentemente estamos tão ocupados com o corte das árvores que nem sequer percebemos que estamos na mata errada. E o ambiente em que vivemos se altera rapidamente, o que torna a liderança hoje mais crítica do que nunca, em todos os aspectos da vida, independente e interdependente. Precisamos cada vez mais de uma visão ou um destino, de uma bússola, um conjunto de princípios ou regras, e menos de um mapa da estrada. Com frequência, não conhecemos o estado do terreno à frente ou o que precisaremos para atravessá-lo. Muita coisa vai depender do nosso discernimento naquela hora, mas uma bússola interna sempre nos dará a direção certa. A eficácia e muitas vezes a sobrevivência não depende apenas do quanto esforço se faz, e sim de estarmos realizando este esforço na mata certa ou não. E as metamorfoses que ocorrem hoje em todas as áreas e profissões requerem liderança primeiro, e só então a administração. No mundo dos negócios, o mercado muda tão rapidamente que muitos produtos ou serviços bem-sucedidos na preferência e necessidade popular há poucos anos ficaram atualmente obsoletos.
Uma liderança proativa, forte, precisa monitorar constantemente a mudança no meio social, particularmente dos hábitos de compra e impulsos dos consumidores, fornecendo a energia necessária para organizar os recursos na direção certa. Mudanças como a desregulamentação da indústria aeronáutica, os custos crescentes dos serviços de saúde, a quantidade e qualidade dos carros importados atuam sobre o meio social de diversas formas importantes. Se as indústrias não monitorarem o meio social, incluindo-se aí seu próprio pessoal, e deixarem de exercer uma liderança criativa para seguir no rumo certo, não há administração eficaz que as impeça de falir. Administração eficaz sem liderança eficaz é, em uma definição clássica, ajeitar as cadeiras no convés do Titanic. Nenhum sucesso na administração consegue compensar o fracasso da liderança. Esta é algo raro, contudo, porque somos frequentemente pela armadilha do paradigma da administração. Na reunião final de um programa de aprimoramento de executivos de um ano em Seattle, o presidente de uma companhia petrolífera aproximou-se de mim e disse: Stephen, quando você falou da diferença entre liderança e administração no segundo mês, refleti sobre meu papel como presidente dessa companhia e percebi que nunca estive na liderança. Vivi exclusivamente para a administração, afogado pelas dificuldades de momento e detalhes da logística cotidiana. Assim sendo, resolvi me afastar da administração. Arranjei outras pessoas para fazer isso. Desejava liderar de verdade minha organização. Foi difícil. Sofri dores terríveis com o afastamento, porque deixei de lidar com a maioria das questões urgentes, importantes, que estavam bem ali na minha frente e que me davam uma sensação momentânea de dever cumprido. Não consegui me sentir recompensado quando comecei a lidar com as questões de direção, aprimoramento de uma cultura empresarial, análises profundas dos problemas e aproveitamento de novas oportunidades. Outros setores também enfrentaram problemas por terem sido afastados da acomodação a seus estilos de trabalho. Eles sentiram falta do acesso fácil que eu permitira até então. Eles queriam que eu continuasse disponível para eles, a responder a tudo, a resolver seus problemas cotidianos. Mas eu persisti. Estava absolutamente convencido de que precisava exercer a liderança. Foi o que fiz. Hoje em dia, a companhia inteira mudou. Estamos mais sintonizados com o meio social, dobramos nosso faturamento e quadruplicamos os lucros. Estou exercendo a liderança. Estou convencido de que os pais caem na armadilha da administração com muita frequência, pensando em controle, eficiência e regra em vez de apontar caminhos, mostrar motivos e sentimentos familiares. A liderança faz mais falta ainda em nossas vidas pessoais. Estamos nos dedicando a administrar com eficácia, a estabelecer e atingir metas antes de ter esclarecido quais são nossos valores. Reescrevendo os papéis. Torne-se seu próprio criador inicial. Conforme foi dito antes, a proatividade se baseia no dom exclusivamente humano da autoconsciência. Os outros dons, exclusivamente humanos adicionais, que permitem a expansão da proatividade e o exercício da liderança pessoal em nossas vidas, são a imaginação e a consciência. Através da imaginação, conseguimos visualizar os mundos possíveis potencialmente existentes dentro de nós. Através da consciência, podemos entrar em contato com as leis e princípios universais, através de nossos dons singulares e modos de atuação, bem como as diretrizes pessoais para melhor desenvolvê-los. Combinados com a autoconsciência, estes dois talentos nos dão o poder de escrever nossos próprios papéis. Uma vez que já vivemos dentro de diversos papéis que foram passados para nós,
O processo de escrever nosso próprio papel é, na verdade, muito mais um processo de reescrever ou de mudança de paradigma, de alteração de alguns paradigmas básicos que já temos. Conforme reconhecemos os papéis ineficazes, os paradigmas incompletos ou incorretos dentro de nós, podemos iniciar o processo proativo de reescrevê-los dentro de nós mesmos. Acredito que um dos relatos mais inspiradores do processo de reescrita encontra-se na autobiografia de Anwar Sadat, antigo presidente do Egito. Sadat nasceu, foi criado e profundamente doutrinado para sentir ódio de Israel. Ele fez uma declaração à televisão: jamais apertarei a mão de um israelense enquanto eles ocuparem um único centímetro de nosso solo árabe. Nunca, nunca, nunca. E multidões imensas em nosso país repetiam: nunca, nunca, nunca. Ele aglutinava a energia e unia o desejo de todo o país ao desempenhar aquele papel. Era um papel muito independente e nacionalista e provocou manifestações de profunda emoção no povo. Mas era também muito irresponsável. Sadat sabia disso. Ele ignorava a situação explosiva e altamente interdependente que existia. Sendo assim, ele reescreveu seu papel. Este ato foi resultado de um processo que ele aprendeu quando era um jovem prisioneiro da cela 54, uma solitária na prisão central do Cairo, em função de seu envolvimento em uma conspiração contra o rei Farouk. Ele aprendeu a se afastar de sua própria mente e, através de um processo profundo de meditação, a fazer seus próprios livros sagrados, suas próprias orações e também a reescrever seu papel. Ele conta que chegou a relutar em deixar a cela da prisão, pois fora lá que aprendera que o sucesso verdadeiro é o sucesso interior. Não se encontra na posse das coisas, e sim na posse de si mesmo, na vitória sobre o eu. Durante algum tempo, no governo de Nasser, Sadat foi relegado a uma posição de relativa insignificância. Todos acreditavam que seu espírito havia sido destroçado, mas não era verdade. Ele estava projetando seu próprio modo de ser sobre ele. Não o compreendiam. Ele apenas esperava a sua vez. E quando a hora chegou, quando ele se tornou presidente do Egito e se deparou com a realidade política, reescreveu seu papel em relação a Israel. Visitou o Knesset, em Tel Aviv, e iniciou um dos mais importantes movimentos de paz na história do mundo. Uma iniciativa tão valiosa que acabou produzindo o Acordo de Camp David. Sadat foi capaz de utilizar sua autoconsciência, sua imaginação e sua consciência para exercer a liderança pessoal, para mudar um paradigma essencial, para alterar o modo como via a situação. Ele trabalhou no centro de seu círculo de influência e, a partir daquele momento, da mudança de paradigma, aconteceram modificações de comportamento e atitudes que afetaram milhões de vidas, parte de seu círculo de preocupações. No decorrer do desenvolvimento de nossa autoconsciência, muitos de nós identificamos papéis inadequados, profundamente arraigados, que são completamente perniciosos para nós, totalmente incongruentes com as coisas que realmente valorizamos na vida. O hábito 2 estabelece que não precisamos conviver com esses papéis. Somos capazes de usar a imaginação e a criatividade para escrever novos papéis, mais eficazes, mais de acordo com nossos valores mais profundos e com os princípios corretos que lhes dão sentido. Vamos supor, por exemplo, que eu seja extremamente sensível com relação a meus filhos. Sempre que eles começam a fazer algo que considero inadequado, sinto uma tensão imediata na boca do estômago.
Percebo que as muralhas defensivas se levantam e que eu me preparo para a batalha. Minha preocupação não é o amadurecimento a longo prazo e a compreensão, e sim o comportamento a curto prazo. Estou tentando ganhar a batalha, não a guerra. Preparo minha munição. Meu tamanho superior, minha posição que confere autoridade, e grito, intimido, ameaço ou castigo e ganho. Fico parado lá, vitorioso no meio dos destroços de um relacionamento abalado, quando meus filhos mostram-se aparentemente submissos, embora revoltados no íntimo, reprimindo sentimentos que serão postos para fora mais tarde, de um modo muito pior. Bem, se eu estivesse no funeral mencionado anteriormente e um de meus filhos fosse falar, eu gostaria que sua vida representasse a vitória dos ensinamentos, do treino e da disciplina com amor, durante muitos anos, e não as cicatrizes de batalha e de escaramuças de efeito apenas imediato. Gostaria que o coração dele e o meu estivesse lotado de lembranças de momentos de união significativos e profundos. Gostaria que ele se lembrasse de mim como um pai carinhoso, que compartilhasse com ele a alegria e a dor do amadurecimento. Gostaria que ele se lembrasse dos momentos em que veio a mim com seus problemas e preocupações. Eu gostaria de ter ouvido, ajudado e amado. Gostaria que ele soubesse que eu não era perfeito, mas que fiz o melhor que pude. E que talvez, mais do que qualquer outro no mundo, eu o amei. O motivo para eu desejar estas coisas é valorizar meus filhos, bem lá no fundo. Eu os amo e desejo ajudá-los. Valorizo o meu papel de pai, mas nem sempre eu percebo estes valores. Vivo preso aos problemas do dia a dia. O que realmente interessa acaba sufocado por várias camadas de problemas urgentes, preocupações imediatistas e comportamentos exteriores. Eu me torno reativo, e o modo como me relaciono com os meus filhos diariamente acaba tendo um pouco a ver com o modo como me sinto em relação a eles. Uma vez que possuo a faculdade da autoconsciência, a imaginação e a consciência, eu posso examinar meus valores mais profundos. Posso me dar conta de que o papel que estou desempenhando não está em harmonia com estes valores, que minha vida não é o resultado de meus planos proativos, mas sim da criação inicial, que cedeu às circunstâncias e a outras pessoas. E eu posso mudar, posso viver da minha imaginação e não da memória. Posso me reportar a meu potencial ilimitado, não a meu passado restrito. Posso me tornar meu próprio criador inicial. Começar com o objetivo na mente significa abordar meu papel como pai, bem como os outros papéis que desempenho na vida, a partir do esclarecimento de meus valores e pretensões. Significa ser responsável pela minha própria criação inicial, reescrever meu papel, de forma que os paradigmas determinantes de meu comportamento estejam em conformidade com meus valores mais profundos e em harmonia com os princípios corretos. Isso também significa começar cada dia com estes valores claros na mente. Assim, quando as vicissitudes e os desafios chegarem, eu posso tomar minhas decisões baseadas nestes valores. Posso agir com integridade. Não preciso mais reagir às emoções, às circunstâncias. Posso me tornar realmente proativo, movido pelos valores, porque meus valores estão nítidos. E ficamos por aqui em mais esse dia. E se você chegou até aqui conosco, parabéns! Aproveite e já se inscreva agora, deixe seu like, comente se sentir que é necessário. E assim, com o seu comentário, esse vídeo chegará a mais pessoas. E todos poderão ler este livro desde o início, através das nossas playlists, estes e outros. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.